André, por você. Alguns centros ou grupos espíritas possuem material com títulos que usam a expressão ciência espírita ou espiritismo e ciência ou algo similar. Como um grupo que não conhece nada de ciência ou de filosofia pode avaliar se o material desses é adequado, coerente com a doutrina espírita, correto em termos de espiritismo e ciência? Por exemplo, se o material cita conceitos científicos de André Luiz ou outro autor conhecido no movimento espírita, isso é suficiente para confiar no material? Cadê o bonequinho lá do WhatsApp? Começar pela segunda pergunta. Eu acho que o Marco, a resposta do Marco, e depois os comentários, de certa forma, já responde essa segunda pergunta. Não é o autor da ideia, o propositor da ideia, de uma obra que é suficiente para se confiar naquele conteúdo. O conteúdo tem que falar por si mesmo. Agora, a primeira pergunta, ela é difícil, porque, de fato, primeiro contextualizar um pouco assim, o movimento espírita, um pouco do que a gente vê nas mídias espíritas. Tem havido, acho que talvez vocês tenham acompanhado, alguns amigos aqui também, tem havido uma crítica, no meu entendimento, opinião, Alexandre, excessiva, de que o movimento espírita só, ou exageradamente, só trabalha seu aspecto religioso. Como se fosse algo pernicioso, só o aspecto religioso, só a parte religiosa, só a parte do evangelho. E, junto com esse questionamento, vem a recomendação ou a sugestão de se desenvolver estudos científicos e filosóficos, repetir, como Kardec repetia, as experiências com os médiuns, perguntas aos espíritos, etc, etc. Tá, tudo bem, né? Eu acho que esse tipo de... querer tentar repetir os passos de Kardec é iniciativa e liberdade. Se a pessoa tiver um conhecimento bom do fundamento doutrinário, proibido não é. O Kardec recomenda que se analise tudo, sempre fala. Mas aí vem então a questão, né? Como é que a gente avalia então propostas de ciência espírita? Porque já que existe um certo clamor para também o movimento espírita dedicado para esse lado, como é que a gente faria isso se, sabendo que, o movimento espírita não é um movimento acadêmico, cujos seus adeptos têm formação em pesquisa em qualquer área acadêmica, não só científica, filosófica ou mesmo outro. Então, é uma parte difícil mesmo, a pergunta, né? Como é que um grupo que não conhece, que é a situação do movimento espírita, o movimento espírita não conhece o que é a vivência acadêmica de trabalhar o conhecimento, o que a gente faz, método, rigor, etc. A gente ouviu um pouco aqui, o Silvio comentou, e os colegas reforçaram a questão da análise por pares, que é uma maneira de divulgar o resultado de um trabalho de pesquisa, mas o movimento espírita não sabe disso. A gente está acostumado a ler livro espírita, a ler os periódicos de opinião espírita, os artigos que a gente vê, as revistas tradicionais, são isso, opiniões que os companheiros, né, com maior ou menor conhecimento, maior ou menor vontade, vão apresentando os assuntos. Como fazer então? Ou a gente não faz, porque na dúvida se abstém. Eu acho que isso tem uma mensagem do Erasto, o próprio Kardec, acho que na introdução, fala algo assim: o homem prudente, o homem ponderado, na dúvida se abstém de fazer. Então não é de fato. Ainda mais o Espiritismo recomendando fé raciocinada, não vai sugerir que a gente faça nada sem poder avaliar a base. Então, ou a gente não faz, porque se na dúvida entre e andar cegamente, né, que cego que Deus trouxeram, né, está lá no Evangelho o resultado, nas palavras de Jesus. Aí o que eu vou comentar é o seguinte: pensando nesse tipo de situação, nesse clamor, o próprio fato que o Kardec recomenda que a gente não pare nunca de estudar, o Espiritismo não está pronto e acabado e fechado e determinado. Que esses são os argumentos que muitos usam até para criticar o lado religioso. Na minha opinião, é excessivo, porque o lado religioso não tem nada de mal com o lado religioso. Faz parte da vida. Uma coisa, uma iniciativa que a União das Sociedades Espíritas teve de 2020 para cá, na verdade a gente está em 2021, a gente criou, a gente propôs, eu estou colaborando, uma assessoria de ciência e pesquisa espírita. Qual é o seu propósito? Trocando em minutos, que eu acho que eu devo ter menos quantos minutos, eu acho. A proposta é um minuto, tá? A proposta da assessoria é poder tentar preencher um pouco dessa lacuna, mas não ir lá e fazer pesquisa e mostrar e acontecer, fazer acontecer. Não.
trabalhar junto ao movimento espírita, junto aos interessados nesses aspectos do estudo, da pesquisa, da ciência e da filosofia, né, no aspecto que está ali rico na doutrina espírita, tentar trabalhar com eles como que é esse know-how, fazer um estudo para gerar um conhecimento novo com segurança, com a mesma segurança, os mesmas estratégias e passos e rigores e métodos que o meio acadêmico aprende a fazer, sem se preocupar em títulos, sem se preocupar em fazer um mestrado, doutorado. Porque quem pode fazer um mestrado, doutorado, porque gosta de estudar, que faça em qualquer área, perfeito. Mas no movimento espírita nem todos podemos, nem todos temos essa oportunidade, mas podemos contribuir com o avanço do conhecimento, com o tijolinho lá na construção desse conhecimento, ajudando inclusive a formar essa cultura de que a gente precisa de critério para avaliar, até mesmo na prática cotidiana espírita, mensagens e opiniões. Isso é possível fazer, mas aí o que a assessoria tem feito? Para me terminar, para resumir. A gente tem proposto cursos bem introdutórios sobre o que é isso, fazer pesquisa, o que precisa, que ingrediente precisa de tempo, precisa de estudar, precisa de ler muito, como escrever depois, como que você comunica o resultado desse estudo de uma maneira objetiva. Então, o propósito, né, era a intenção da USE poder começar a trilhar esse caminho, desse aspecto científico, filosófico, mas de uma maneira que seja acessível a nós do movimento espírita que não tivemos a oportunidade de seguir uma carreira acadêmica e conhecer como é. E aí eu acho que eu paro. Obrigada.